Ah, tá bom, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Deus abençoe vocês no campo de trabalho, no campo missionário. Tá, Deus abençoe vocês. Vão guardados no nome do Pai. Nós vamos usar a Bíblia e também as folhinhas. Então, fiquem com a Bíblia aí, apostos. Lembrando que o pastor Ebenezer vai estar hoje aqui e a Lúcia já até me lembrou. Ele vai perguntar quem trouxe Bíblia, né, para levantar a Bíblia. Então, a gente fique atento para isso. Irmãos, nós vamos continuar o estudo do Sermão do Monte. Já vimos as 2 primeiras bem-aventuranças e hoje vamos para a 3ª bem-aventurança. Mas antes nós vamos pedir que o Senhor traga a palavra dele à nossa mente, esclarecendo. Pai, nós precisamos de Ti. Nós te agradecemos pelo entendimento que o Senhor tem nos dado. E agora, Pai, pedimos que o Senhor acalme as nossas mentes, acalme os nossos corações, para nos atentarmos totalmente naquilo que o Senhor tem para nós hoje. Livra-nos de nós mesmos. Livra, Senhor, daquilo que não produz crescimento, edificação, consolo e exortação. Porque a Tua palavra é para isso, Pai. E que ela cumpra tudo que deve ser cumprido hoje aqui na Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, louve ao Senhor, porque um dia o Senhor teve misericórdia de nós e abriu o nosso entendimento para nós crermos no Senhor Jesus Cristo. Esta semana eu paguei, sem saber, para ter uma aula de incredulidade. E eu fiquei muito impressionada com o que eu ouvi. Uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, mas falando da palavra de Deus com total incredulidade. E a plateia que ouvia também estava em total incredulidade. Eu saí dali, mas me sentindo mal. Depois eu fui falando com o Senhor, eu não devia ter ido naquilo lá. Eu não devia ter ido, eu acho que... E aí o Senhor foi falando comigo, me lembrando que Jesus, quando foi chegando em Jerusalém uma vez, ele se sentou no monte, no alto, e ele olhou para Jerusalém e começou a chorar, por causa da incredulidade daquela cidade. Ele falou assim: eu queria muito pegar vocês como uma galinha pega os seus pintinhos e coloca debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Outra vez Jesus disse que, a palavra diz que ele não pôde realizar milagres em determinado lugar, porque havia muita incredulidade. Então, esse seminário que eu fiz foi para eu entender o que é incredulidade. O que é incredulidade? A gente fala aqui sobre incredulidade, a gente fala sobre fé. Irmãos, vocês não sabem o que nós somos felizes por um dia termos sido revelados de Cristo. Olha, não dá para a gente mensurar um dia nós termos sido revelados de Cristo. E nós temos que chorar mesmo por ver como a incredulidade está avançando no mundo. E Jesus disse: será que quando eu voltar eu vou encontrar fé na terra? Jesus nos falou sobre isso. E nós somos os poucos, e nós devemos dar glórias a Deus e agradecer todo dia a fé que Ele colocou nos nossos corações. O Sermão do Monte é o sermão para uma vida bem-sucedida. É a direção do Senhor para que nós tenhamos uma vida bem-sucedida aqui na face da terra. Essa semana, ouvindo uma mensagem do pastor Jader, ele estava dizendo, e ele fez uma comparação muito interessante, ele disse que todas as religiões visam uma vida bem-sucedida lá no futuro. Mas em Cristo, nós temos vida bem-sucedida hoje, agora. Porque Jesus veio para dar vida e vida com abundância.
Quando nós ouvimos os noticiários sobre os atentados que tem lá no Oriente Médio, de Al-Qaeda, de todas aquelas pessoas, eles se fazem homens-bombas, almejando um lugar maravilhoso, que um dia eles vão alcançar. Se eles fizerem aquele sacrifício, eles vão ter algo maravilhoso depois da sua morte. Mas a obra de Cristo, irmãos, começa aqui. O reino dos céus começa aqui. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, já começa, é céu para nós. É céu para nós, embora nós vivamos num mundo tenebroso, porque o mundo é tenebroso. E esse mundo sem fé é pior ainda. Não sei como as pessoas conseguem sobreviver. Aliás, quem não é nova criatura sobrevive, não vive. Sobrevive. Só aqueles que já receberam o Senhor Jesus Cristo e creram na sua morte lá na cruz, vivem verdadeiramente. Porque Jesus disse que ele veio dar vida e vida em abundância. E o Senhor Jesus também disse o seguinte: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Além de vivermos a vida abundante de Cristo aqui, nós podemos abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Então vamos ler o que diz o primeiro trecho que está no boletim, não na folha solta, mas nós vamos ler o capítulo 5 de Mateus, verso 1 até 11, nós vamos ler juntos. Vendo as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Bem-aventurado quer dizer bem-sucedido, que tem sucesso nesta vida. As bem-aventuranças nada mais são as características daquele que já morreu com Cristo, as características daquele que tem a vida de Cristo. E eu quero usar um exemplo que o pastor Humberto deu várias vezes, porque durante o tempo que ele estava aqui, eu fui em vários cultos com ele, visitando irmãos, nós fomos em vários cultos. E num desses cultos ele disse para um grupo de mulheres: o que você acha quando você pega uma leiteira, o que a gente coloca dentro de uma leiteira? Leite. O que você acha se você está lá com leite para ser colocado dentro da leiteira, e dentro dessa leiteira tem barro, lama? Você vai colocar o leite ali? Então todas aquelas mulheres dizem: não, a gente vai lavar muito bem essa leiteira, vai higienizar essa leiteira para poder colocar o puro ali. Então esse é o significado da nossa morte com Cristo na cruz. Na cruz, Jesus matou a velha criatura, o velho eu, a natureza que nos levava à morte, para então colocar a vida de Cristo. O Senhor não poderia, o Pai não poderia colocar a vida de Cristo junto com a nossa velha natureza. Primeiro, esta velha natureza precisava morrer na cruz, para então o puro, o limpo, o santo vir habitar em nós. Este que é o significado da nossa morte com Cristo. É nisso que nós precisamos crer. Nascemos pecadores, nascemos destinados ao inferno, nascemos com uma natureza perversa.
embora fazendo muitas coisas boas, natureza perversa foi com que nós nascemos. E o que o Senhor, o Pai, quer fazer é tirar essa natureza perversa. E Ele já fez isso lá na cruz, nos levando a morrer juntamente com Ele. E na sua ressurreição nos dar, então, colocar a vida de Cristo. Então, as bem-aventuranças nada mais são do que as características da nova criatura, daquele que já morreu com Cristo. Então, a bem-aventurança de hoje é: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A palavra manso significa gentil, humilde, atencioso. Manso, e é uma definição, é alguém que faz a entrega do direito de propriedade de todos os seus bens terrenos, de sua vida, e os considera como empréstimo temporário de Deus. O manso não é dono de si mesmo. O velho homem já morreu. O manso é aquele que já morreu com Cristo. Eu me lembro que, eu já contei isso aqui, por volta dos 15 anos eu me rebelei com Deus. E meu pai estava me ensinando, e eu disse para o meu pai assim: que Deus é esse que não permite que eu tenha a minha vontade, que eu faça aquilo que eu quero fazer? Que Deus é esse que não considera a minha vontade? Eu tenho que fazer a vontade dele. Eu me lembro que meu pai ficou bem quieto, não me deu resposta. Sabe a resposta? Ele ia discutir com quem? Com quem estava rebelde ali. Discutir o quê? E eu tenho certeza que meu pai orou por mim, para que eu chegasse a essa conclusão. Nada melhor do que entregar toda a vida ao Senhor. Entregar tudo que é nosso ao Senhor. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E lá em Romanos 6,13, você não precisa abrir, deixa eu ver se tem aqui. Não, não tem. Romanos 6,13 diz assim: mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Você pode anotar isso, é Romanos 6,13. Mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos. Irmãos, mansidão nada tem a ver com resignação. Não tem nada a ver com engole tudo e fica calado. Eu conheci uma pessoa, por mais de 40 anos, que se a gente usasse a terminologia, dizia que ele é um manso. Aquela pessoa é mansa. Aquela pessoa é resignada. Aquela pessoa não abre a sua boca. Aquela pessoa não se revolta. Depois de mais de 40 anos, eu fui saber quem exatamente era aquela pessoa. Era só aparência. Simples aparência de ser uma pessoa muito mansa, muito calma. Mas por dentro dela tinha um turbilhão. E escondido de todos, fazia coisas terríveis. Então, muitas vezes nós imaginamos que ser manso é aquele que engole tudo calado. Aquele que não responde. Aquele que não se rebela. Manso, segundo o mundo, o sistema do mundo é o banana. Aquele que é esbofeteado de todo lado e não toma iniciativa, não toma decisão. Segundo o sistema do mundo, a ordem e vocês que estão entrando para o trabalho agora, vocês que são novos, tem que ser agressivo, né? Para conquistar as coisas. Fulano tem um método agressivo. Ele que está certo. Ele vai com todo o ímpeto no seu trabalho. Precisa ser agressivo para conquistar os bens, o poder, a honra. No mundo você tem que se impor para que o mundo te respeite. Você tem que se impor. Esta é a filosofia mundana. Esta é a filosofia das trevas. Você tem que se autoestimar para comprar os elogios das pessoas. Você tem que ser um guerreiro. Você tem que ser astuto. Você tem que ser esperto para você se dar bem neste mundo.
Mas o Senhor Jesus diz assim: felizes, bem-sucedidos são os mansos, porque eles herdarão a terra. Ser manso é ser o oposto do rebelde. A mansidão é o oposto da rebeldia. A mansidão é o oposto da ansiedade. A mansidão é o oposto da irritação. Aí você pode pegar a sua folhinha que está solta, os 2 primeiros versículos que estão aí, fala e apresenta o que é ser irritado. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. O irritado faz tolices, zanga-se facilmente, e quando se zanga facilmente faz tolice. A mansidão é o oposto da ira, é o oposto da irritação. Também, Provérbios 15, 18 diz: o homem iracundo, na folhinha, ó, nessa que está solta, tá? O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Então, nós vemos aqui que mansidão é o oposto de rebeldia, é o oposto da ansiedade, é o oposto da irritação. No Salmo 106, nós vamos ver alguns exemplos de rebeldia. Abra aí, porque isso não está escrito, eu vou pegar alguns versículos do Salmo 106 e a gente vai ver o que vem a ser rebeldia. No verso 7, mostra que Israel era um povo rebelde. E não é à toa que o apóstolo Paulo fala em Romanos, dos capítulos 9 até o 11, sobre que Deus cegou o entendimento do povo dele, para que não cresce nele. Não é à toa, porque um povo totalmente rebelde. Então vejam o verso 7, o que diz: nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Quarta-feira eu falei aqui de um homem que estava na brecha, Moisés. Aquele povo foi livre do Egito porque existia um homem que estava na brecha. E a gente vai ver que Moisés era um homem muito manso, a Bíblia diz isso. Todo o povo se rebelou na frente do Mar Vermelho, porque atrás estava o exército de Faraó. Mas teve um homem que clamou ao Senhor, e o Senhor falou para ele: não temas, põe o pé aí no mar. E o mar se abriu. Mas o povo de Israel então contendeu com o Senhor e se rebelou junto ao Mar Vermelho. O verso 13. Mesmo esse povo sendo rebelde, Deus usando de misericórdia, vamos ver o que diz o 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhes aguardaram os desígnios. Sempre estavam indo na frente do Senhor. Verso 19. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. 20. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Veja o 23. Tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera o destruísse. Veja o 24. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. 25. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. O 28. Também se juntaram a Baal Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. 35. Antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras, deram culto aos seus ídolos,
os quais lhes converteram em laço. 37. Olha até o que esse povo escolhido de Deus fez. Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Então, dando um exemplo para vocês, na Bíblia, de rebeldia. Mansidão é o oposto da rebeldia. O manso acata com satisfação a ordem de Deus. E nós podemos parafrasear dizendo: bem-aventurados aqueles que têm um espírito gentil, acata, ouve. Veja onde está essa bem-aventurança. Voltando para o primeiro trecho lá, que está na primeira folha, a bem-aventurança, os mansos, estão entre duas bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, e abaixo dela, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Nós já vimos aqui que os que choram são aqueles que choram por suas misérias, que sabem que, humanamente falando, não têm condições de fazer a vontade de Deus. Então choram por suas misérias, choram porque têm necessidade de Deus e choram porque não pode viver sem Deus. O pastor Martin Lloyd Jones, ele disse que o manso denota uma atitude humilde e gentil para com os outros, mas sabendo exatamente quem ele é, determinada por uma estimativa correta de quem ele é. É aquele que sabe exatamente quem é e trata os outros com gentileza. Como eu já disse, o manso nada tem a ver com resignado. É aquele que ouviu e quer fazer a vontade de Deus. Jesus é o maior exemplo de mansidão. É ele que nós devemos ter como meta. E é Cristo vivendo em nós que nós podemos fazer isso. Veja o que diz aí, na primeira folha que vocês têm, do informativo. Mateus 11, 28 até 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para as vossas almas. A mansidão gera descanso para as nossas almas. Gera conforto, gera largueza para as nossas almas. Jesus, que veio como Messias, Salvador, virá como juiz, e ele decidirá a favor dos mansos da terra. Veja o que diz Isaías 11, 1 a 4. Vamos ler juntos. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Jesus na segunda vinda. E a palavra diz que ele decidirá com equidade, com equilíbrio, a favor dos mansos da terra. A palavra de Deus também diz que os mansos terão, aqueles que são mansos, são alegres, são bem-aventurados, são felizes, terão alegria dobrada. Veja o que diz Isaías 29, 19. Os mansos terão regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Aqui está falando de duas bem-aventuranças.
mansidão e pobreza de espírito. Os mansos terão regozijo sobre regozijo, alegria dobrada no Senhor. E os pobres entre os homens se alegrarão no santo do Senhor. Mansidão tem lugar na vida da pessoa que é cheia do Espírito Santo. A mansidão é uma parte do fruto do Espírito Santo, naquele que é nova criatura. Lembrando, só é cheio do Espírito Santo, só tem o Espírito Santo quem é uma nova criatura. Ímpio não tem o Espírito Santo. Só aquele que tem o seu Espírito vivificado, tem o Espírito de Jesus vivendo em nós. Então vamos ver o que diz esse versículo de 1 Pedro 3, aliás, esse não, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, o quê? Mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. A mansidão faz parte do fruto do Espírito Santo. Lembra que Jesus falou: aquele que tomar desta água nunca mais terá sede, e de dentro deles fluirá um rio de águas vivas que nunca se seca? É isso aqui. É a operação do Espírito Santo de Deus no nosso espírito, que vai operar através da nossa alma e transparecer Cristo para aqueles que estão em volta. Faço um parênteses aqui e peço para vocês depois, não agora, mas depois terem bastante atenção no que está escrito aqui do irmão Otmani e no final do irmão Oswald Chambers. É interessante como o Espírito de Deus fala a homens a mesma coisa em diferentes épocas, e o mesmo assunto às vezes com palavras diferentes. Depois vocês leem comparando esses dois textos que estão aqui. Vocês vão ter tempo. Na meditação diária de vocês, fique junto com esse informativo para vocês verem. Então nós vimos que a mansidão tem lugar na vida daquele que é cheio do Espírito Santo. E a gente pode ler 1 Pedro 3,4, que está aí. Fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, traduzem para aqueles que estão ao teu redor e que te condenam por você ser um cristão e que falam mal de vocês: seja manso, não retruque, simplesmente ore por ele, até o momento em que Deus vai tocar no coração daquela pessoa. Nós vimos aqui no encontro do no Congresso do Novo Nascimento, a quantidade de pessoas que foram, que encontraram o Senhor por causa da vida de outra pessoa, ou da palavra de outra pessoa, que semeou naquele coração a palavra de Deus, o proceder daquela vida, como isto fez bem em tantas pessoas aqui. Então, naqueles que estão ao teu derredor e que querem espizinhar você, que querem te maltratar, porque, irmãos, o mundo nos odeia. A realidade é essa. O mundo nos odeia. Você não precisa fazer nada, não. Você não precisa fazer nada, que vai ter alguém te perseguindo lá no teu trabalho. Vai ter alguém te perseguindo lá onde você estuda. Você não precisa fazer nada. Vai se levantar, porque são marionetes das trevas. São marionetes do diabo. Nem sabem o que estão fazendo. Nem sabem o que estão fazendo para nos maltratar. Mas a palavra de Deus diz assim: fazendo-o todavia com mansidão e temor. Também, Tiago 1, 21. Aliás, antes, Colossenses 3,12.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de mansidão e de longanimidade. Revesti-vos. Do que nós temos que nos revestir? De Cristo. Cristo é a nossa vida. Senhor Jesus, enfrenta aquela situação para mim. Senhor Jesus, enfrenta aquele que está me perseguindo. Também, o manso é aquele que recebe a palavra do Senhor sem questionar. Não como aquele povo lá que saiu do Egito. Se rebelava o tempo todo, questionava o tempo todo. Por que Moisés tirou a gente de lá? Lá a gente tinha sepulcro para ser sepultado, aqui a gente vai ficar na areia do deserto. Por que tirou de lá se aqui a gente não tem comida e lá tinha alhos, tinha carne em abundância, tinha tanta coisa, era o tempo todo reclamando. O manso é aquele que recebe a palavra do Senhor sem questionar. Então vejam o que está escrito agora em Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E aí eu trago esse versículo para vocês que nós cantamos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo, a vida de Deus se manifeste através de nós. Nós temos essa palavra implantada em nós. Nós já temos. Mas nós somos diariamente atacados para que a gente perca essa palavra. Mas quantas vezes nós estamos sendo atacados até por pensamentos nossos mesmos? Nós devemos acatar a palavra com mansidão. Eu estou pensando isso, mas a palavra diz isso. E eu vou ficar com a palavra. Eu não vou ficar com o meu raciocínio. Eu não vou ficar com o meu pensamento, mas eu vou acatar a palavra de Deus. E agora, vocês vão ter na outra folhinha, e esse texto eu quero que a gente leia, de Provérbios 22, 17 até 21. Aquele que acata a palavra. Há uma instrução no livro de Provérbios para isto. Então veja o que diz Provérbios 22, 17 a 21. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução, a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem. Irmãos, eu quero dizer que isso que o Senhor nos ensina, e na palavra dele está todo esse ensinamento, é para nós recebermos isso com mansidão e para nós aplicarmos na nossa vida. Isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Enquanto eu não tinha esse entendimento, eu achava que a gente tinha uma sabedoria para viver dentro da igreja, uma sabedoria para viver no trabalho, uma sabedoria diferente para viver dentro de casa. Só que a vida em Cristo, a vida abundante, é em todas as áreas da nossa vida. O Senhor é capaz de nos dar conhecimento em todas as áreas que nós precisamos. Um conhecimento celestial, um entendimento espiritual, para que a gente possa viver no nosso dia a dia. O Senhor dá isso, não é só para setores da nossa vida. O Senhor nos dá a capacidade para vivermos em tudo. Então, acatar a palavra dele com mansidão. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas é a tua palavra que está dizendo. Então, eu vou crer na tua palavra, e eu vou me fundamentar, e eu vou me firmar na tua palavra. Não, nós acabamos de cantar aqui, não é pelo que eu vejo,
Não é pelo que eu sinto, mas é o que a palavra me diz, e eu estou fundamentado na tua palavra. Eu disse que o maior exemplo de humildade, de mansidão, aliás, é o Senhor Jesus Cristo. E agora a gente vai ler esse trecho de Filipenses 2, de 5 até 11, que é o maior exemplo que nós vemos, é o Filho de Deus, mansidão, acatou com mansidão a palavra do Pai. E a gente vai ver alguns trechos que falam isso. Filipenses 2, de 5 a 11. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, maior exemplo de mansidão. Jesus tinha um status no céu, tinha uma posição. Era um dos três da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando Deus, o Pai, o designou para vir à terra e tomar a forma de homem, ele não questionou o Pai. Ele simplesmente acatou e veio fazer a obra do Senhor aqui. Vamos ver o que diz João 3,34. Você tem aí. Jesus, durante todo o ministério dele, falava: eu estou aqui não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 4,34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha o caráter manso de Jesus. Mesmo ele sendo rodeado de multidões, ele não tomou a glória para si. Ele dizia: eu estou aqui, cumprindo a vontade do meu Pai. O que me alimenta é fazer a vontade do meu Pai. E é isso que eu quero fazer. Veja João 17:4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus era um servo fiel. Foi um servo fiel. Porque ele obedeceu em tudo, acatou em tudo a ordem do Pai. João 17:8. Jesus disse: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Sempre ele dando glória ao Pai, sempre ele dizendo que foi o Pai, que ele estava aqui por causa do Pai. Ainda João 12, 49, 50. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Agora, Jesus, exemplo total de mansidão. Mas nem por isso, Jesus foi um homem sem personalidade. A gente ouve falar aí que quem não toma atitude é uma pessoa que não tem personalidade. Nem por isso Jesus deixou de ter autoridade. Quando pregava, Jesus era duro com os religiosos da época. Jesus não deixou, não passou a mão na cabeça dos religiosos da época, não. Ele falou com autoridade. E ele falou a verdade. Tanto é que muitas vezes armavam ciladas para matar Jesus antes da hora. Jesus expulsou com azorrague os comerciantes do templo.
Vejam bem, Jesus era manso, mas ele queria que a justiça fosse feita. Aqueles encontros do povo em Jerusalém, no Templo de Jerusalém, viraram comércio. O povo se encontrava para ganhar dinheiro. E a gente sabe o que aconteceu quando Jesus entrou no templo e viu aquele comércio todo ali no templo. Jesus derrubou as mesas dos cambiadores, cambiadores aos que trocavam a moeda para a moeda lá de Jerusalém, que valia lá. Os peregrinos vinham de muitos países ao redor e precisavam trocar a moeda para dar oferta. Então tinha os cambiadores ali, as casas de câmbio estavam no pátio da igreja, do templo. E o Senhor Jesus derrubou tudo aquilo. Tinha outros que vendiam cabritos, ovelhas, gado, pássaros, fazendo aquele comércio ali, ganhando muito dinheiro. Jesus era manso, mas ele destruiu e derrubou todos aqueles comerciantes do templo. E tampouco, Jesus sendo manso, medrou quando foi para a cruz. A sua alma angustiou, mas ele não voltou para trás. Então, a mansidão, ter um caráter manso, não significa que você não vai tomar atitudes contra a injustiça. Não significa que você vai na conversa dos outros e o seu pensamento muda de acordo com o que está acontecendo. Manso de acordo com a vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus. Mas como nós vimos o apóstolo Pedro dizendo, vá com mansidão com as pessoas que estão ao seu redor. Vá com mansidão. E quando as pessoas ouviam de Jesus, diziam assim, ele tem muita autoridade. Ele tem muita autoridade. Aqueles que creram, aqueles que temiam, viram que Jesus tinha autoridade. Era manso, com mansidão, mas também com coragem. Também, enquanto não chegou a sua hora, não deu a sua cabeça a prêmio. Veja só, Jesus tinha a sabedoria do Pai, ele era manso. E muitas vezes quiseram lançar mão dele e matar. Mas muitas vezes nós lemos no Evangelho que Jesus saía por entre a multidão e não deixava a sua cabeça a prêmio. Ele tinha sabedoria, ele tinha a prudência também do Pai. Então nós temos que entender claramente o que é ser manso. Manso é reconhecendo quem nós somos diante do Pai. Tendo um conhecimento, um autoconhecimento de quem nós somos. Diante do Pai, de miséria, um conhecimento de miséria, mas sendo gentil em tratar as outras pessoas. Um outro também na Bíblia, mas primeiramente Jesus, foi Moisés. E você tem aí Números 12, 13, que a palavra fala assim, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. No tempo de Moisés, não houve ninguém mais manso do que Moisés. O pastor Humberto falou muitas vezes da pré-figura de Cristo. Moisés, no Velho Testamento, é uma pré-figura de Cristo. Ele foi o homem mais manso no seu tempo e ele foi o libertador, o que livrou aquele povo. É uma pré-figura de Cristo. Jesus Cristo, o servo manso, libertador de toda a humanidade. Mesmo Moisés, sendo um homem, um varão muito manso, foi Moisés que negociou com Faraó a saída do povo do Egito. E Faraó era a pessoa mais importante daquela época no mundo. Moisés era um homem manso, mas ele foi negociar a saída do povo hebreu do Egito, com a pessoa mais poderosa do mundo. E ele não só negociou, como ele enfrentou o Faraó. Se a gente for ler lá todo o relato, a gente vai ver que Moisés enfrentou Faraó no nome do Senhor.
Moisés liderou, o homem mais manso na sua época, liderou por 40 anos, mais ou menos 2 milhões de pessoas. Então, vejam, mansidão nada tem a ver com resignação. Mansidão nada tem a ver com uma aparência de mansinho. São pessoas que têm atitude, mas atitude de Cristo em si. E Moisés usou de autoridade com esses 2 milhões de pessoas. E vocês viram que turma que era. A gente leu no Salmo 106, a gente viu o que era. Tanto é que no final, Moisés uma hora se irritou e bateu com a vara na rocha. E ele perdeu, ali naquele momento, o privilégio de entrar em Canaã. Moisés viu Canaã. O Senhor o levou ao monte alto e mostrou qual era a terra prometida. Mas por aquela atitude ele foi impedido de entrar em Canaã. Então, a palavra de Deus diz que em todo o tempo que Moisés liderou aquela multidão de gente num lugar inóspito, num lugar que não tinha alimento, num lugar que não tinha água, com todas as suas famílias, a palavra diz que Moisés buscava ao Senhor. E ele era manso diante do Senhor para acatar a voz do Senhor. Vocês imaginem se diante do Mar Vermelho, com a tropa de Faraó atrás, Moisés sendo ali totalmente escrachado por aquele povo que estava ali junto com ele, ouviu tudo que vocês possam imaginar. Ele ouviu. E ele mesmo assim acatou a voz de Deus e abriu o Mar Vermelho. Imagina se naquele momento ali ele tivesse, não, vou ouvir a voz do povo. O povo é que está certo. Era um no meio de milhões. Ele ouviu, foi manso a voz do Pai. E aquele povo todo atravessou o mar em seco. Irmãos, resultado da mansidão. Nós sabemos que os mansos herdarão a terra. Nós já vamos ver o que é isso. Mas o resultado da mansidão dá para nós uma condição de vivermos sobrenaturalmente pela fé. A palavra diz assim: o meu justo viverá pela fé. Não tem outro jeito não, irmãos. Aqui na face da terra é pela fé. Não tem outro jeito. Não adianta que não dá para ir no nosso raciocínio. Não adianta que não dá para ir na nossa capacidade. Não adianta que não dá para ir nos nossos conhecimentos. Essa pessoa que ouvia a palavra, é uma pessoa que tem mestrados, doutorados, pós-doutorados, mas não tem fé. Não tem fé. A Bíblia tudo é. Pode ser, pode não ser. Pode ser um mito, pode ser verdade. Foi isso que eu ouvi na sexta-feira. Não tem fé. Tem todo o conhecimento que o mundo pode dar, mestrado e doutorado nas melhores universidades do mundo, mas não tem fé. E a palavra diz: o meu justo viverá pela fé. A mansidão nos leva a nos apropriarmos das promessas de Deus, nos leva a ter esperança. Irmãos, a palavra está cheia de promessas para nós. Mas muitas vezes nós andamos com a cabeça baixa por aí e nem ouvimos o que a palavra tem para nós. E a palavra tem muita promessa para nós. E uma outra coisa, resultado da mansidão, é a vitória sobre a ira e a preocupação. Ansiedade. Ansiedade é uma das coisas que tem matado a humanidade hoje. Tem levado muita gente à morte, ansiedade. Mas a mansidão, aquele que acata com mansidão a palavra do Senhor, que sabe quem é, eu não posso, Senhor. Tenho tanto conhecimento humano, mas eu não posso. Mas a tua palavra é a verdade. E eu vou viver caminhando sobre a tua palavra. Eu vou viver. Então, nós temos a vitória sobre a ira. A palavra diz assim: irai-vos e não pequeis.
não se põe o sol sobre a vossa ira. Jesus, naquele momento, lá do templo, ele ficou irado com aquilo que estava acontecendo no templo. Irai-vos e não pequeis. Nós podemos ficar, às vezes, muito aborrecidos com certas coisas que acontecem conosco. Mas a palavra fala, não peque, não carregue dentro de você essa ira. Porque nós já vimos aqui, no início do estudo, que a ira precipitada nos leva a fazer muita besteira. O homem iracundo faz um estrago ao redor do que ele está, entre as pessoas que ele está. O homem iracundo, o homem irritado, irritadiço, a mulher irritadiça, faz um estrago no meio onde está. Mas a palavra diz que um dos resultados da mansidão é termos vitória sobre a ira. Ninguém está livre de ficar irado. Ninguém está livre. E sobre a preocupação. Sobre a terra. Vamos ler o último trecho e eu vou deixar uma tarefa para vocês depois. Os mansos herdarão a terra. Não é por eu ser agressivo nos negócios, por eu ser agressivo na minha profissão, que eu vou ter as coisas. Mas os mansos herdarão a terra. Um dia, nós seremos os donos dessa terra. E nós vivemos em esperança. Vamos ver o que o Senhor falou para João, lá em Apocalipse 21. Verso 1, verso 5 e verso 7. Vamos ler juntos esse trecho aí. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da água da vida. Da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será filho. Herdará o quê? Novos céus e nova terra. Glória a Deus, igreja. Os mansos herdarão a terra. E a tarefinha que eu quero dar para vocês está aqui, ó. Vocês, nós cantamos o Salmo 37 hoje. Fábio falou alguma coisa sobre o Salmo 37. O Salmo 37 é o Salmo orientando como nós sermos mansos. Então, a tarefa que você vai ter é ler o Salmo 37. Escreva aí. Eu queria ler com todo mundo, mas a hora já está avançada. Escrevam aí. Ler o Salmo 37 essa semana com bastante calma. Não te indignes dos maus feitores. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega todas as coisas ao Senhor. O Salmo 37 vai orientando nesta questão. E o Salmo 37 traz que os mansos herdarão a terra. Muitos historiadores dizem que Jesus tinha todo o conhecimento, Jesus era a palavra viva, que ele pegou do Salmo 37. E aí, então, você vai fazer esse trabalhinho sozinho em casa. Você e Deus. Manso significa submissão. Já submeti a Deus todos os meus direitos pessoais. O manso não tem direito pessoal. Não tem. Você já submeteu a Deus o seu tempo, horário, suas propriedades, seu trabalho, seu dinheiro, seus bens, saúde, futuro, reputação, cônjuge, filhos, negócios, sonhos, projetos? Então, isso aqui é para você responder entre você e Deus. Quem é solteiro e que quer casar, já submete ao Senhor o futuro cônjuge. Viu? Futuro cônjuge. Não é porque você está solteiro que você não vai, não. O Senhor já coloca debaixo do teu senhorio aquela pessoa. Amém, igreja? Então leve e faça esse trabalhinho aqui. Vamos orar.